Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre um assunto que pode nos trazer muitas alegrias, mas se não for bem administrado, com certeza trará dor de cabeça. Para falar sobre a questão dinheiro, nós recebemos o advogado Dr. Rodrigo Marques Fernandes. Como vai, Dr. Rodrigo? Vou muito bem, Cris. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo na medida do possível, né, doutor? E em busca desta tranquilidade, eu lhe pergunto: é possível a geração 60 mais, também conhecida por economia prateada, administrar as suas finanças? Com certeza, Cris. Mas aqui é importante nós separarmos dois aspectos, né? Administrar em termos de planejamento, para chegar a essas 60 a mais, né? Para que se tenha uma previsão, né? Para as despesas que virão, né? Ou, no momento em que nós chegarmos, nós temos que reorganizar as finanças para conseguir encaminhar aí uma terceira idade, né, com mais tranquilidade. Mas é muito importante, Cris, nós entendermos o seguinte: a rigor, quando nós estamos, né, com 60 a mais, nós dispomos de mais tempo, né? O que nós queremos fazer com esse mais tempo? Nós queremos viajar, nós queremos ter mais lazer, nós queremos ajudar os nossos netos, né? Ou não, né? Então é importante já ter isso em vista, né? Pelo que se sabe, doutor Rodrigo, o planejamento não fazia parte da maioria, da maioria do cidadão sênior, né? Então vamos imaginar que neste momento a pessoa decida administrar os seus recursos, ainda que não tenha planejado as finanças. Que conselhos o senhor daria? Eu dou um conselho muito básico, né, Cris? E também aqui eu vou separando duas situações. Nós chegarmos aos 60 a mais, saudável ou não, né? Em qualquer um dos casos, é importante se reorganizar essas despesas, né, a questão financeira, estabelecendo, né, prioridades de gastos, né? É muito importante nós desenvolvemos isso, né, em termos de consultoria para orientar as famílias, tanto o indivíduo 60 a mais ou a sua família, em caso de alguma necessidade em termos de enfermidade, montar uma planilha de gastos, vendo as suas prioridades, vendo qual é a situação e como é que vai buscar recursos para caso o cobertor fique curto, né? Mas é inevitável, Cris, quando chega na 60 a mais, nós temos mais despesas, né? Então, o importante é nós buscarmos antever isso, né? Falarmos em termos de planejamento para chegar a essa situação, né? Com que idade, doutor Rodrigo, o senhor que é especialista em administração, o senhor sugere que a gente se ocupe com as finanças? Na verdade, Cris, eu entendo que a preocupação com as finanças deveria ser até parte do currículo escolar, né? As crianças já deveriam, no período de formação, terem a visão da importância da administração financeira, né? Mas falando especificamente em termos de previsão para 60 a mais, nós temos alguns caminhos, né? E isso é ao decorrer da vida, né? Qual a idade ideal? Não existe uma idade ideal, é quando nós buscarmos os meios para isso, e para isso existem profissionais, né? No nosso caso, a gente pode orientar como fazer isso, buscar alternativas para se prever como é que eu vou querer a minha velhice. Se eu vou querer ser aquele idoso onde para jantar, para viajar, eu vou depender de um convite de um filho, de um familiar, ou eu vou querer, ao contrário, beneficiar isso a eles, né? Eu poder convidar para um jantar, para poder ajudar na educação dos netos, o que eu quero? Como é que eu posso fazer isso, né? Se eu fizer, e tudo isso se resume basicamente se fazer uma reserva financeira. Essa reserva financeira pode ser feita a contratação de seguros, ou pode ser simplesmente uma reserva financeira, onde parte do meu patrimônio, que eu vou constituindo ao longo da minha vida, eu vou reservando para esse período, né? Nós temos parceria com escritórios que trabalham com investimento offshore,
buscando exatamente essa previsão, né? Então, aqui nós estamos falando do quadro de chegar aos 60 mais saudável, né? Então, o planejamento para chegar a 60 mais saudável é fazer uma previsão financeira, né? Ter uma reserva financeira. E se nós tratarmos de chegarmos aos 60 mais com alguma situação onde não é tão saudável, alguma doença, né? Alguns casos, né, eu falando de conhecimento próprio, que a minha mãe tem Alzheimer, né? E foi exatamente sentindo na pele e com a minha experiência na área administrativa financeira que eu consegui montar essa forma de se prever isso, né? O Alzheimer é uma doença degenerativa, cognitiva, e que não tem, e é reversível. Então, vai acontecer certas situações, né? Vão acontecer certas situações que nós temos que estar prevendo, né? Muito obrigado, doutor Rodrigo, por estar conosco no De Bem com a Vida. O prazer é meu, parabéns pelo sucesso do programa.